Fala, people! Cara, que alegria imensa estar aqui iniciando esse projeto. Para quem já acompanha o nosso canal da Sun Surgery, sabe que a gente tem um podcast. O Maurício já está falando bastante sobre cirurgia ortognática. O Saulo começou a falar sobre DTM. E eu estou iniciando esse projeto que já era um sonho que eu tinha e está se tornando realidade. A intenção desse vídeo e dos próximos é da gente mostrar um pouquinho da cirurgia bucomaxilofacial para quem quer conhecer mais especialidade, para quem já faz odontologia e ainda não passou pela disciplina de cirurgia ou está cursando as disciplinas de cirurgia, e principalmente talvez para quem quer fazer residência em traumatologia, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então eu vou estar passando esse conteúdo que eu acho que é muito importante, é relevante e é uma alegria imensa. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlio, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou especialista, mestre e doutor em cirurgia e, como eu falei, eu tenho essa formação acadêmica. Eu dava aula numa faculdade de odontologia e saí por vários motivos para focar um pouco mais na família, e aí acabou que eu me desvinculei um pouquinho desse mundo acadêmico. Mas é algo que me fascina, é muito bom você conseguir falar sobre o que você gosta, transmitir conhecimento, porque você, querendo ou não, aprende mais ainda. E é uma satisfação enorme ter essa oportunidade de falar do mundo da cirurgia bucomaxilo, que é muito, muito fascinante. Então, neste vídeo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as fraturas mandibulares. Fazer um mapa mental desde localização dessas fraturas, como é que a gente faz o diagnóstico e falar um pouquinho também sobre os objetivos do tratamento. Mas antes, eu quero que você curta, compartilhe, mande para aquele amigo, aquele conhecido, aquele parente que está querendo fazer prova de residência, cursa odontologia, gosta muito de cirurgia e quer aprender um pouquinho mais. Você pode também deixar aqui nos comentários assuntos dentro da área que você queira conhecer mais. Pode comentar sobre qualquer assunto relacionado, que a gente pode montar uma programação e com certeza falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Antes de mais nada, o trauma facial está muito presente na sociedade moderna. Muito embora tenha diminuído com a presença da obrigatoriedade, né, do uso do cinto de segurança, os controles da ingestão de álcool com as blitz urbanas, a segurança proporcionada pelos airbags dos carros e outros dispositivos, o trauma facial ainda é muito presente na nossa realidade, principalmente os motociclistas, que às vezes mesmo usando capacete, por conta da violência do impacto, da velocidade desses veículos automotores e das motocicletas, o trauma facial é uma realidade urbana, principalmente nas grandes cidades. E cai muito em prova de residência. Para quem quer fazer residência, prestar uma boa residência, fazer a seleção, o trauma de face é um assunto corriqueiro. E a gente vai abordar um pouquinho hoje sobre as fraturas de mandíbula. Mandíbula é esse osso da face inferior, é o único osso móvel da face que tem uma articulação dos dois lados próximos ao ouvido, que é a articulação temporomandibular, que vocês vão ouvir falar muito sobre DTM, ATM. ATM é a articulação temporomandibular. DTM são os problemas, a disfunção dessa articulação. Pois bem, as fraturas mandibulares elas são muito corriqueiras, elas são muito presentes. Pela mandíbula ser um osso móvel e pela organização dela na face, já que ela compõe o terço inferior do nosso rosto. Dentro da classificação de fraturas mandibulares, nós temos as fraturas simples ou fechada, que é somente um traço de fratura, independente da localização. Ela pode ser uma fratura composta ou aberta, quando tem comunicação com o meio externo.
ela pode ser cominutiva quando tem vários fragmentos na fratura. Pode ser uma fratura do tipo galho verde, ocorre principalmente nas crianças. Pelas crianças terem o osso mais elástico, menos cortical, a fratura ela corre numa cortical, mas a cortical seguinte, a parte óssea seguinte, ela se mantém íntegra. Então, traço de fratura, a separação óssea, ela ocorre somente numa parte do osso, tá? Temos a classificação de fraturas mandibulares patológicas, quando o paciente ele tem algum problema ósseo relacionado a algum tipo de lesão, seja uma patologia, seja um cisto, seja um tumor odontogênico, que pode originar uma fratura de mandíbula. Temos uma classificação chamada de fraturas múltiplas, quando a gente tem mais de uma fratura presente no mesmo osso. Por exemplo, eu posso ter uma fratura de ângulo mandibular e de corpo. Temos as fraturas impactadas ou telescópica. Vou voltar. Impactada ou telescópica. Que é justamente quando a fratura acontece e os segmentos eles se sobrepõem, eles ficam cavalgados, como a gente chama na gíria da cirurgia. Temos as fraturas de mandíbula atrófica, quando a mandíbula é muito fininha, principalmente em pacientes idosos que já perderam os dentes há muito tempo. E abrindo um parênteses, quando a gente perde o dente, ocorre um processo de reabsorção óssea fisiológica, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. E a mandíbula fica fina, então o paciente cai, bate no rosto e fratura, quebra. Então a gente chama de fratura de mandíbula atrófica. Temos as fraturas indiretas, quando o local que ocorreu o trauma não ocorre a fratura, mas numa região distante ao local do trauma. Por exemplo, uma criança correndo, bateu o queixo no chão. Não teve a fratura no queixo, mas fraturou a região do côndilo, tá? Então aí a gente tem uma fratura indireta, tá? E temos as fraturas complicadas ou complexas, são aquelas que são fraturas que há perda de substância, há uma comunição muito grande, há processos infecciosos associados com essas fraturas. Outra classificação que a gente pode relacionar com as fraturas mandibulares é em relação à região anatômica, tá? A gente pode ter fraturas de sínfise, que ocorrem entre os incisivos centrais inferiores, fraturas de parasínfise. Esse termo para quer dizer lateral, lateral a sínfise. Então, entre os dentes canino e incisivos centrais inferiores. Essa região a gente denomina de parasínfise. Temos a região de ângulo mandibular, onde tem a maior parte da inserção ali do músculo masseter. Região de fratura que pode se localizar na região do ramo mandibular e no processo condilar e no processo coronoide, tá? Além disso, podemos ter também fraturas do processo alveolar da mandíbula. Uma coisa importante que essas fraturas, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis. E aí está muito relacionado com a direção do traço da fratura. Por exemplo, se eu tiver uma fratura que está correndo na região de corpo mandibular, do corpo para a região de ângulo, por conta da ação da musculatura, do músculo masseter, do músculo pterigoidal medial, eu posso ter uma fratura favorável por conta dessa ação da musculatura e a fratura ela está sendo reduzida automaticamente ou permanecendo em redução. Já as fraturas desfavoráveis quando o traço de fratura corre em direção oposta a esses vetores de força musculares. E aí a gente tem uma separação maior do gap, do intervalo entre os dois segmentos ósseos que estão fraturados. Bom, como que o paciente vai se apresentar com uma fratura de mandíbula? As principais sintomatologias, ou seja, sintomatologia conjunto de sinais e sintomas,
é a alteração da oclusão. O que é a oclusão? Mordida, o encaixe dos dentes. Então, essa mordida, ela provavelmente vai estar alterada. Parestesia, que é um termo que a gente usa muito em cirurgia ortognática, é a alteração da sensibilidade dos nervos sensitivos. No caso da mandíbula, o principal nervo é o nervo alveolar inferior, que ele passa dentro ele se insere na região do forame mandibular e passa caminhando toda a região do corpo da mandíbula, ângulo corpo da mandíbula, e ele se exterioriza no forame mentoniano, sob o nome de nervo mentoniano. Então, qualquer fratura durante esse trajeto pode levar o paciente a ter alteração dessa sensibilidade, que a gente chama de parestesia. Ou alterações com dor, né, que são as disestesias. Além disso, vamos imaginar, o paciente quebrou a mandíbula. O que ele vai ter mais? Dificuldade de abertura de boca, dificuldade de movimentos de lateralidade, de protrusão. Ele vai ter, ou pode ter, uma assimetria da mandíbula, um lado do rosto ficar mais edemaciado, mais inchado, ou mesmo desviado. Ele pode apresentar lacerações, presenças de hematomas, ou mesmo equimoses nessa região inferior da face. Uma dica importante, uma informação importante para quem vai fazer prova: se o paciente apresentar equimose sublingual, ou seja, presença de sangue acumulado na região do assoalho, debaixo da língua, é um sinal patognomônico para presença de fratura de sínfise, parasínfise ou mesmo corpo mandibular, tá? Então, uma informação importante. Pode apresentar perda de dentes, tá? Crepitação óssea, ou seja, durante o exame clínico, você pode fazer essa palpação e sentir os ossos crepitando, desviando. Você sente uma mobilidade óssea. E, principalmente, o paciente ele vai apresentar dor e edema na face, ou seja, inchaço, né? Com bastante incômodo doloroso. Para os exames complementares, a gente pode lançar mão das radiografias, que são mais presentes nos prontos-socorros, né? A gente não vai ter, infelizmente, nos hospitais, nas emergências, a presença da radiografia panorâmica, que é, dentro das radiografias, o melhor exame para a gente avaliar uma possível fratura de mandíbula. Uma coisa importante, sempre, radiografia, ela vai dar uma imagem sugestiva de que algo está errado, de que algo está alterado. O padrão ouro, ou o melhor exame para avaliar, no caso, fraturas de face, é com certeza a tomografia computadorizada. Mas quais são os exames radiográficos que a gente pode lançar mão numa avaliação de fratura de mandíbula? A panorâmica, tá? Nos prontos-socorros ou nas emergências hospitalares. A radiografia lateral oblíqua, seja direita ou esquerda. A radiografia PA de mandíbula, que é a póstero-anterior. E a antero-posterior de Towne, que tem uma indicação bem precisa. A P de Towne a gente solicita quando suspeitamos de fraturas de côndilo mandibular. Claro, o melhor exame para avaliar qualquer fratura de face, com certeza, a tomografia computadorizada e a reconstrução tridimensional. Tomografia a gente tem 3 cortes principais: axial, sagital e coronal. Mas isso pode ser um tema para um outro vídeo também, para a gente conversar sobre exames imaginológicos. Princípios de tratamento. O paciente ele está com a fratura. Já falamos um pouquinho sobre localização. Já sabemos que a classificação das fraturas pode ser relacionadas à localização anatômica, direção do traço de fratura, pode estar relacionada também com as suas características, se é simples, composta, complexa. Como que a gente vai tratar um paciente que está apresentando que tem uma fratura de mandíbula? Primeiro, uma coisa que é importante a gente lembrar: qual é o objetivo do tratamento? Primeiro, restabelecer a oclusão, a mordida do paciente, tá? Devolver a função mandibular,
para ele ter mastigação adequada no pós-operatório, conseguir abrir e fechar a boca e fazer os movimentos de lateralidade, protrusão, conseguir movimentar a mandíbula de forma adequada. E aí, a gente pode ter o tratamento que a gente usava muito no passado, antes da existência das mini placas e parafusos, que são sistemas de fixação interna rígida. A gente bloqueava o paciente 60 a 90 dias, bloqueado, sem abrir a boca. Esse tratamento dificilmente a gente usa hoje, graças a Deus, com o advento da fixação interna rígida, a gente consegue fazer cirurgia de acordo com o tipo de fratura e a gente posiciona o material de fixação, reduz, fixa e o paciente ele pode voltar a ter o retorno da sua função mastigatória, de abertura de boca e principalmente a mordida adequada para voltar à sua rotina normal. Então é isso, pessoal. Eu convido vocês para comentar, deixar aqui sugestões que vocês queiram conhecer um pouquinho mais dentro da bucomaxilo. Compartilha, curte o nosso canal. Eu estou muito feliz mesmo e eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar meu Instagram para quem quer também um canal direto de comunicação comigo e não percam, a gente vai estar com mais conteúdo aqui semanalmente. Até a próxima!